Se Deus te deu uma palavra, fique na palavra que Deus te deu, não saia dela. Se Ele criou tudo pela palavra, Ele disse: haja luz e houve luz. O que ilumina a sua vida é a palavra, o que fundamenta a sua vida é a palavra, o que te cobre é a palavra, irmãos. Por favor, nós precisamos desse equilíbrio para viver fundamentos e destino. Tem pessoa que quer só correr atrás do meu destino, eu vou procurar o meu destino, mas não tem fundamento. Tem pessoas que têm fundamento, mas ela não tem sonho, ela não tem vontade, ela não quer ir para lugar nenhum, ela não quer crescer. Você precisa de raízes e asas, irmãos, porque se você tem raiz, você pode voar. E se você tem asas, você precisa ter raízes. Um avião não decola sem saber onde ele vai pousar. Um avião não decola sem saber onde ele vai pousar. Ele tem uma carta, é o plano de voo. Seu plano de voo está aqui, ó. Você também tem um plano de voo. Você pode voar de acordo com a vontade de Deus. Agora, por favor, voe. E quando voar, recolhe as rodas. Avião não tem retrovisor, irmão. Ele não fica olhando para trás, amado, ele vai. Isso é que nem, querido, isso é que nem andar de bicicleta. Quem te ensinou a andar de bicicleta? Você aprendeu a andar? Eu aprendi com a tia minha, tia Sueli. Ela segurava no cilim e dizia duas coisas para mim: pedala e olha para frente. A maneira de se manter equilíbrio, de manter o equilíbrio, era continuar indo para frente e olhando para frente. Daqui a pouco eu olhava, ela não estava mais atrás segurando o cilim. Quando eu olhava para dizer, ela não está, não caía. Então olha para frente. Tomara que essa chuva venha para regar essa semente, em nome de Jesus. Essa semente que está caindo no seu coração hoje, a semente da palavra de Deus. Não se esconda atrás de problemas. Resolva seus problemas, resolva seus BO, irmão. Aplique a palavra de Deus naquilo. Só aplique a palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 12 diz assim: o perverso o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Provérbios 12, versículo 3: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A raiz do justo não será removida. Quem pratica justiça, irmão, sabe, é como a palmeira. Balança, mas ela não cai. Ela entorta, mas não cai. Se você tem raiz, fique firme. Não há vida duradoura sem raiz. Nós estamos de olho no fruto, mas nós não podemos ignorar a raiz. De onde provém o fruto? Daquilo que ele se alimenta, da raiz. Então o mais importante de uma árvore para dar fruto é a raiz. A raiz do justo produz o seu fruto, produz o fruto segundo a sua espécie. O ramo quer produzir fruto, mas se ele não estiver ligado à raiz, a Bíblia diz que ele não produz. Dar fruto imediato, sem se preocupar com a continuidade, essa atitude ela vem ignorando a raiz. Por isso que nós vimos muitas pessoas que querem prosperar, que querem se beneficiar do Evangelho, mas não tem continuidade nas suas ações. Cuidado quando você planta em vaso, irmão. Cuidado, porque no vaso atrofia suas raízes e limita o seu crescimento. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor está te tirando do vaso e te plantando junto ao ribeiro das águas, cujas suas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. O seu fruto vai dar na estação própria. Amém. E o terceiro solo é o que cai entre os espinhos. Ouve, mas as seduções, ambições, os espinhos sufocam. E a terra começou a produzir espinhos. A partir de quando? A partir da queda do homem. Deus falou: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos. Mas daí Jesus levou uma coroa de espinho na cabeça. Eu quero crer que ele levou a coroa a coroa na cabeça. A cabeça fala de governo.
Espinho significa maldição. A terra produzia espinhos, essa era a maldição. Ele levou essa maldição na sua cabeça. O seu governo levou essa maldição. O seu governo levou essa maldição para você levar uma coroa de glória. Então não deixe as preocupações, as seduções deste mundo, as ambições da riqueza sufocarem a palavra que um dia Deus te deu para que você desse fruto. Jesus é o cabeça, não é? Jesus é o cabeça, ou seja, é o governo deste propósito. Você vai perceber que Jesus não é o coração da igreja, ele é o cabeça da igreja. A Bíblia não diz que ele é o coração da igreja, a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. O capacete da salvação é aonde? Na cabeça. Jesus é o cabeça. Quem que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus? Jesus é o cabeça da igreja. Deus amou o mundo. Deus é o coração da igreja. Então a unção é aonde? Na cabeça. O problema é que nós somos muito corações. O problema é que nós somos muito coração, muita emoção, e vão perdendo a cabeça. Nós não podemos perder a cabeça, irmãos. Não perca a cabeça naquilo que Deus te mandou fazer. Guarde isso no seu coração. O cabeça inclinou a cabeça para receber a coroa de espinho na cabeça, e foi crucificado no Monte Caveira, que é a cabeça. Mas Deus lhe deu um nome que um dia toda cabeça se dobrará, todo joelho se dobrará, toda cabeça se inclinará. Amém, querido? Graças a Deus. E por último, a terra, a semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve, é aquele que entende, é aquele que pratica e é aquele que produz. Sem entender, eu não vou conseguir perseverar. Sabe que um homem que a Bíblia diz em Atos capítulo 10, ele dava esmolas, ele produzia, ele adorava, ele orava, só que ele não entendia tudo. Atos capítulo 10. Esse homem chamado Cornélio, Deus mandou ele chamar Pedro. O anjo disse: vai lá e chama Pedro, porque o Pedro entende, o Pedro vai te ajudar a entender. Mas deixa eu te falar que naqueles dias nem Pedro entendeu, porque Pedro teve uma visão com os lençóis, com o lençol cheio de animal impuro, e ele também não entendeu. Ele também não entendeu. Deus teve que explicar para eles: Pedro, mata e come. Ele disse: eu não como coisa imunda. O Senhor disse: por acaso você chama imundo aquilo que eu santifico, Pedro? Eu estou santificando, Pedro, para você. Vai lá e trata dele. Por que Pedro teve que ir na casa de Cornélio? Porque Pedro tinha achado que podia virar a chave, a cabeça, podia virar e trazer entendimento. Pedro poderia trazer entendimento para uma família que já adorava Deus, que já dava esmolas, mas era uma família sem instrução, e Pedro foi lá para instruí-los. Irmãos, eles tinham uma promessa: o Espírito descerá sobre toda a carne. Essa promessa também era para eles, ainda que Pedro achava que não era para eles. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem muitas coisas que nós fazemos sem entender, porque nos falta profundidade naquilo que o Senhor é. Pedro chegou na casa de Cornélio, ele não queria ir lá, irmãos. Pedro não queria ir na casa de Cornélio. Ele não queria ir na casa de Cornélio. Cornélio era gentil, Pedro era judeu, não comungava. Você vai perceber que Jesus gastou muito mais energia para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio do que para convencer Cornélio a ir na casa de Pedro. Jesus gastou mais energia com o seu servo do que com aquele homem que não o conhecia. Por quê? Porque Pedro não entendia que salvação era para todos, ele achava que era só para os judeus. Até hoje a gente pensa que salvação é só para os evangélicos, porque nós não temos dimensão do tamanho que Deus é. Nós não temos dimensão, irmãos. A gente equipara a Deus a nossa religiosidade. Nós não gostamos de alguma coisa e a gente diz: Deus não gosta disso.
Mas quem não gosta somos nós. Deus não tem problema. As pessoas que você não gosta dela, Deus não tem problema com essas pessoas. Quem tem é você. Deus queria salvá-las, mas você está de mal. Deus não tem problema com gente. Como é que eu faço, pastor? Entenda como Deus se move. Ele mostrou um lençol cheio de animais impuros para Pedro e disse: Pedro, mata e come. Pedro disse: eu não como essas coisas imundas. O Senhor disse: por acaso você chama de imundo aquilo que eu santifico? Pedro não queria ir na casa de Cornélio. Jesus meio que forçou. Quando ele chega na casa de Cornélio, irmãos, Cornélio era gentil, ele não era judeu, ele não conhecia Cristo. Ele adorava um Deus que ele não conhecia, mas ele adorava. Ele servia com o seu recurso um Deus que ele não conhecia, mas ele servia. Porque o que você faz agora na sua ignorância, às vezes a gente ama a Deus, mas não sabe por onde começar, quer fazer as coisas para Deus, mas a gente não sabe. Fica tranquilo, o Senhor vai te ensinar. Porque se você faz de coração correto, de coração justo, o Senhor vai trazer luz para isso, irmão. E Pedro foi na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, está tudo arrumado. Cornélio parou a fazenda naquele dia, botou todo mundo sentado na sala, esperando Pedro. Pedro chegou, Cornélio disse: olha, a gente mandou chamar o senhor, para o senhor explicar para a gente como que é. Que a gente adora a Deus, a gente até dá oferta, mas a gente não sabe como é que faz. Pedro não acreditou. Ele jamais iria ali se o senhor não tivesse convencido. Assim como jamais Ananias abriria os olhos de Saulo de Tarso, se Jesus não tivesse o convencido. Porque parece que o Senhor tem que nos convencer de alguma coisa que nós não aceitamos, porque nós não acreditamos. E o Senhor diz: os meus caminhos não são como os teus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus mandamentos são mais altos que os seus mandamentos. Meu irmão, Pedro começou a falar, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. E agora Pedro tem um problema, porque ele tem que voltar no concílio de Jerusalém. E o concílio perguntou: Pedro, você foi comer na casa daquele homem? Aquele homem nem é da nossa religião, Pedro. Aquele homem é um gentil. Pedro disse: gente, quero dizer uma coisa para vocês. Eu não queria ir, mas o Senhor me deu uma visão que eu tinha que ir. Eu cheguei lá, eu nem orei por eles, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que Pedro estava dizendo para o concílio? Pedro estava dizendo o seguinte: é muito maior do que aquilo que nós podemos entender. É muito maior do que aquilo que nós podemos compreender. Jesus é muito maior do que tudo isso, irmãos. Por isso, não limite Jesus às suas axiologias, não limite Jesus às suas crenças. Solte o leme, recolhe o remo, levante as velas e deixa o rio de Deus te conduzir. É muito maior do que o que você acredita, é muito mais sobrenatural do que você já experimentou. Todo dia tem uma novidade, todo dia, irmãos.